A palavra, Lucas Candiato. Peço a palavra também, senhor presidente. Não tem 100. Segura o tempo. Questão de ordem, senhor presidente. Só para explicar, o senhor me permite? Sim. Só para explicar, então, a gente vai cuidar o tempo ali, tá, senhores vereadores? E quando faltar 30 segundos, a gente vai dar um toque na campainha e quando esgotar, a gente vai dar 2 toques na campainha. Obrigado, senhor presidente. Ok. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente D'Ambrós, colegas vereadores. Sessão extraordinária, mais uma, para nós discutirmos o tema de público. E fico feliz em ser o primeiro a essa discussão, na primeira discussão da referência, porque a nossa bancada, desde dessa legislatura, tem tratado esse tema com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu lembro nessa casa que, nas outras solicitações de subsídio ao transporte público, e isso é preciso que fique bem entendido a todos e a todas, nós votamos favoráveis. Né? Dado uma pandemia, em razão da situação que o transporte público em Caxias passa, e falo no passado, nessas outras oportunidades. Eis que nós estamos no dia 20 de dezembro desse ano civil, desse ano legislativo. Essa palavra, presidente. E o Poder Executivo manda ao menos nós Essa recebemos, palavra, senhor presidente. né? A pauta ela deve ter chegado às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Então, a primeira questão é nós pensarmos num projeto dessa envergadura que careceria de uma discussão com a população, com os envolvidos, com os usuários do transporte público, com a concessionária, e nós tivemos exatamente 2 horas, as bancadas, esses vereadores, para discutir um projeto que envolve subsídio para o transporte público num montante de 10 milhões de reais. Professor Zanquim, me permita usar o senhor como referência, o senhor é economista, deve ser o único economista dos pares vereadores, mas eu fico pensando, um trabalhador e uma trabalhadora numa casa com seus custos fixos, na hipótese de eles terem um problema econômico, tem o aluguel, água, luz, o cartão de crédito, o rancho e as contas, e eles se apertam, ou seja, não dá mais conta, o salário não cobre, ele vai lá falar com o gerente do banco dele para resolver o problema só do mês seguinte. O que é mais adequado? Ele resolveu o problema só do mês seguinte, para ele não cair no crédito especial do mês seguinte? Ou o razoável seria ele pensar num planejamento a médio e longo prazo de quanto ele ganha, qual é a demanda, e aí ele talvez faria um consignado, né? Ele pensaria nas formas para conseguir um valor maior, diluiria, ampliaria esse prazo para conseguir dar a volta. Eu quis usar essa analogia e me referenciar no senhor, porque o senhor usa esses exemplos, porque eu acho que é objetivo. Nós, do Partido dos Trabalhadores, não temos problema de discutir subsídio. Votamos favoráveis, e queremos discutir, inclusive, para Caxias, quem sabe, no médio e longo prazo, tarifa zero. Nós somos parceiros. Somos homens e mulheres públicos dessa casa que daqui a pouco vamos ocupar o outro espaço do Paço Municipal. Agora, usando a analogia que eu trouxe, ou nós vamos fazer isso de forma planejada, pensada, em 5, 10, 15, 20 anos, ou hoje nós vamos dar esses 10% de subsídio, no ano que vem nós vamos dar 15%, e nós vamos sempre dar, e aí pior. E eu concluo a minha fala nessa discussão. Eu tenho 74 indicações aqui, 74 indicações, que se referem a linhas, a horários, e que nada pode ser feito.
E a minha decisão, ela não se baseia no senso comum, mas numa lógica de investimento, de recurso e também de retorno. Eu quero uma passagem mais baixa, mas eu pergunto aos pares, vereadores e vereadoras, depois da saúde em Caxias do Sul, depois do tema da saúde, qual é a maior reclamação que os munícipes da nossa cidade têm? Com o transporte público, minha gente. Como é que nós justificamos o subsídio se lá no São Gabriel, uma parte lá, a turma tem que caminhar 10 quadras para pegar o ônibus, gente, com indicação. Eu topo dar subsídio, mas tem que ter retorno e tem que ter melhoria. E hoje nós não temos. Então, eu estou trazendo esse tema para a baila, né, as minhas preocupações, quero ouvir os pares para que a gente construa o nosso posicionamento ao longo dessas duas discussões. Obrigado, senhor presidente.